Breviário das Más Inclinações. Não fosse este livro baseado num texto distribuído em festas e romarias, cujo autor se perdeu na temporalidade, diríamos que José de Risso é o alter ego de José Risso direitinho. Mas também não estamos aqui para falar de homens, mas sim de livros e de más inclinações. Mas quem é José de Risso, o protagonista desta história, e o que são más inclinações? José de Risso é um desgraçado. Nasceu com uma mancha nas costas, uma folha de carvalho cujos sinais de predestinação são anunciados com raios de sangue. As más inclinações fazem parte da sua desgraça. Da sua desgraça? Tens razão, não é da sua desgraça, nem da desgraça de ninguém. As más inclinações são o bem e o mal desta comunidade de um lugarejo transmontano que dá pelo nome de Vilarinho dos Loivos. Mas como é possível ser o bem e o mal ao mesmo tempo? Tal como o profano se mistura com o sagrado, a ficção com a realidade, o sobrenatural com o material, no entanto, estamos perante uma comunidade que funciona como um cosmos. Tudo está estabelecido. Cada peça está no seu lugar. Cheguei a Vilarinho dos Loivos 3 dias antes da desfolhada. Sou vendedor de relógios, fios e brincos de ouro. Com a minha mala de madeira, de casa em casa. Trago também pequenos acessórios de ourives para consertar peças antigas. Vi-o antes de ele entrar na aldeia. Vi-o descer pelo antigo carreiro dos contrabandistas e parar junto ao nicho da Santa, um pouco antes da ponte. Voltei a vê-lo 2 dias depois, quando subiu a escada de pedra de nossa casa para nos perguntar se queríamos comprar ouro ou um relógio. Ele consertou o cordão de ouro da avó, que se partira inexplicavelmente no dia da sua morte. Havia meia dúzia de anos. Ela olhou por dentro dos olhos e soube que ainda iria tornar a ver na noite do dia seguinte, quando todos se reunissem na eira para a desfolhada do mundo. O teu destino está preso a mim. Nessa noite, dormi mal. Acordei com as têmporas a latejar. Senti um enorme peso nos olhos e a língua sarrosa. Era estranho. Não consegui lembrar-me do que sonhara, contrariamente ao que habitualmente acontecia. Saí de casa. Fui até ao moinho abandonado. Sentei-me perto da azenha e deixei-me ficar a olhar a água e as folhas de carvalho que encalhavam nas pedras e nos ramos. O teu destino está preso a mim. Aquela frase não te saía da cabeça. Nunca os olhos a tinham perturbado tanto. A noite chegou. Na eira tinham acendido fogueiras. O milho estava em pequenos montes. Alguns rapazes tocavam concertina e cantavam. Ela vestia um vestido lindo novo. Encostou-se a um espigueiro. Sentia-se angustiada. Só se sentirá assim quando encontrou, partido dentro do louceiro, o cordão de ouro que a avó lhe dera poucas horas antes de morrer. Há muito que esquecera como a avó interpretava os sinais. 2 homens que tocavam bandolim foram buscar o vendedor, que entretanto chegara e fizeram com que se juntasse à roda. Depois de ter pedido uma concertina, começou a cantar e a dançar. Cantou e tocou durante algum tempo. Sentadas à roda da fogueira, dirigimos os nossos olhos para ele, exceto ela. Manteve sempre o olhar preso nos madeiros de azinho que haviam. O teu destino está preso a mim, já o sabes. Ficamos ligados quando fechei esse cordão a pensar em nós. Vejam, ela desfolhou uma maçaroca vermelha de milho rei. Quando a desfolhada acabou, ela foi embora meia hora antes dele. Mas ninguém pensou que ambos levavam o mesmo caminho. Durante todo o dia sentiram um fogo no estômago, que só aliviou quando o vendedor a agarrou para dançar. Antes de ir de casa, no começo da noite, beber a chave de meio na orelha. Mas essa é a mesinha das mulheres estéreis.
Depois de se ter deitado com um homem, lavava sempre numa infusão de folhas de arruda, apanhadas ao lado, e bebia tisanas com sementes de funcho e de sargacinha dos montes, para que as regras não lhe faltassem. Nos 2 meses seguintes, à noite, em que encontrei na eira uma maçaroca de morteira, não acreditei que estivesse grávida. Pensei que a ausência do sangue se devesse a qualquer desarranjo, ou a ter olhado para dentro do forno enquanto o pão crescia. Quando chegaram as primeiras dores de parto, para que a minha filha não tivesse complicações, coloquei-lhe um chapéu na cabeça. Estava tudo preparado e pronto. O cato estava na cozinha junto à lareira, onde fervia a água e 2 alguidares de latão. Tínhamos sacudido e virado os colchões de folhas de milho e mudamos os lençóis. Aos primeiros sinais, a minha comadre chamou-me. Eu ajudei a nascer metade da aldeia. Matei uma galinha gorda, tirei-lhe a enxúndia e juntei os braços e as mãos. Fechei todas as janelas e portas. Fiquei apenas com a candeia de azeite que puxei para cima da mesa. Quando a parteira chegou, ainda a bolsa das águas não se rompera. Colocou então as mãos sobre o ventre da rapariga e sentiu logo que a criança não se tinha voltado. Na ausência do pai, foi na qualidade de sacristão que subi ao telhado da igreja e voltei uma telha, para que também assim a criança se voltasse e se pusesse na posição certa de nascer. Depois disso, toquei o sino 9 vezes, por não se encontrar na aldeia 9 Marias Virgens a quem cumpria essa tarefa. Demorou ainda algum tempo até que a criança se voltasse para baixo, antes de vir ao mundo. As dores eram muitas. Nem a fita de pano vermelho encolada que lhe feia a força nos dentes lhe aliviava o sofrimento. Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. A chave da casa é a chave do mundo que vai nascer. E tem de vir bem iluminado. Só 3 meses depois daquele encontro, em que tive de esperar a corporada no meio dos cerçais e dos juncos do rio, soube que tinha ficado marcada para sempre. Apesar de, ao chegar a casa de madrugada, ter feito abluções com as folhas de arruda e de ter bebido uma infusão de sementes de funcho e sargacinha dos montes. Estava grávida. Na manhã a seguir à desfolhada, colocou os brincos de ouro que o vendedor lhe dera quando se encontraram na pequena enseada do rio. Foi à missa e observou todos os que entravam na igreja. Ele tinha prometido que a tornaria a ver nessa manhã. Ela não sabe que o viram subir pelo carreiro das vinhas do monte. Depois de parar lá no alto, ainda olhou para trás. Desapareceu de seguida entre os castanheiros dos carvalhos. Olha lá. A quem é que roubaste os brincos que trazes? Dá-nos já os meus brincos, senão nem sabes o que te acontece. Estes brincos foram prenda do meu sogro. Dei-os ao vendedor para que arranjasse os fechos. Depois de saber que estava grávida, procurou cumprir tudo para que a criança nascesse sem problemas. Tens de deixar de usar o cordão de ouro ou outro fio qualquer, Para que o bebê não nasça com o cordão umbilical em volta do pescoço. que é sempre sinal de morte prematura. Tens de partir em casa todos os copos rachados para que não bebas por nenhum destes copos. Se não, o bebê não chegou lá defendido, dei por ele e dormirá de olhos abertos. Ao lavar a roupa, não a podes torcer. Não fixes o olhar no focinho de qualquer animal, senão o bebê pode nascer com feições de bicho.
quando chegou a casa e anunciou que ao fim de 6 meses iria dar à luz, apenas lhe dei recomendações. Também ela nasceu sem conhecer pai. Meia hora após o parto, enterrei as escondidas no quintal, debaixo de uma macieira carregada de frutos, bem longe das figueiras, para que quando estas tivessem figos, o leite não faltasse à mãe. Já havia 6 meses que eu sabia que ia dar à luz um menino. Ao terminar o 3º mês, senti um mexer dentro de mim. E é sinal de que vai nascer um rapaz. Pouco depois de ter subido ao telhado da igreja, ela disse que se chamaria José de Risso. Vontade que foi respeitada 3 dias depois, em frente à pia batismal, no mesmo momento em que o padre, por descuido, derramava para o chão a água benta. Nasceu com a cabeça envolta nos âmbios, Há de ser sempre feliz e terá o dom da adivinhação. apesar de ter nascido hoje, 24, dia de São Bartolomeu, em que o diabo anda à solta. Era por volta do meio-dia, dia quente de agosto. Os gritos da criança, sem que fosse preciso ter batido nas costas, ouviam-se lá de fora da porta. Foi o sinal de que esta finalmente se poderia abrir. Só quero dar aqui uma pequena lembrança ao nosso teatro, Cristina. É uma pequena lembrança pela vossa passagem aqui pela biblioteca, a Escola de Muito obrigada. Obrigada.